Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, nesta sexta-feira, dia 20 de junho, aqui pelo canal do Boi, é claro, com transmissão pela internet, Facebook, YouTube e também a TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos que nos acompanham pelas mais variadas mídias que estão disponíveis para você. E olha, na edição de hoje do Agricultura BR, você confere. Você vai saber a respeito do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano. Olha só, ele traz vendas, boas vendas, inclusive volume interessante de vendas para a soja norte-americana, traz um volume muito pequeno para a venda de milho, mas isso acontece porque a demanda interna por milho norte-americano é extremamente elevada. No programa de hoje, vou falar também a respeito das últimas previsões que se tem de colheita de milho no Brasil. Centro-Sul vai colhendo o milho e alguns números apontam para uma colheita total no Centro-Sul da segunda safra em 17,5%. No Agricultura BR você vai conferir também o que vem acontecendo com o mercado do café, tem ainda mercado físico, mercado futuro e muito mais. Hoje é feriado, mas você sabe, notícia, informação, você tem por aqui, é o nosso compromisso com você. E olha, vou começar o programa falando a respeito do que vem acontecendo no campo. Neste momento, nós temos a colheita do milho sendo muito bem adiantada no centro-sul do Brasil, ao mesmo passo que nós temos em vigor o vazio sanitário da soja, que em alguns estados, ou pelo menos a maior parte deles, ele encerra no próximo dia 15 de setembro. Você vai saber agora dos principais preparativos entre a colheita do milho e o cultivo da soja. O que o produtor rural precisa observar para ter os melhores resultados? A reportagem é de José Cunha. O segundo encontro de consultores do MS discutiu vários assuntos relativos a manejos de solo e também sobre a cultivar da soja. E para saber um pouco mais como anda esse cenário da produção no Mato Grosso do Sul, eu vou conversar com o Harley Oliveira, que é chefe de pesquisa da Embrapa Agropecuária Oeste, e vou perguntar para ele, Harley, como é que está hoje o cenário agropecuário no Mato Grosso do Sul? Antes de mais nada, um prazer estar aqui com vocês. Estamos vivenciando hoje um momento muito bom para a agricultura, principalmente devido a essa expectativa de produção do milho, né, com uma expectativa aí inicial que era de 78 sacas, mas já se fala até em 85 sacos por hectare, e aliado a isso os bons preços que vem o produtor tendo nesse momento. Na safra de soja do ano passado, justamente fatores climáticos levaram a quebras, né, e quedas nessa produtividade que era esperada. Então isso fez com que o produtor ficasse mais atento e levasse em consideração uma série de fatores que agora ele está sendo premiado. Então, quando a gente coloca que o bom momento, né, que os fatores climáticos contribuíram para que o produtor consiga atingir essa produtividade, a gente tem que dar também o crédito ao manejo que ele vem fazendo na sua cultura. Agora, Harley, falando um pouquinho da soja, que daí é o próximo plantio, passando ali o vazio sanitário, né? O que o produtor deve fazer ou quais são os cuidados que estão sendo tomados para evitar que alguns problemas, principalmente climáticos, interfiram na produção de soja para essa safra 2019-2020? Olha, para quem teve a oportunidade de vir e estar presente no evento, o evento falou do todo. Nós não viemos para um evento para falar nem de pragas, nem de mato competição, de doença e de solo. Ele trata do todo. Hoje, muito mais do que falar da cultura da soja, a gente fala de sistemas integrados e como o solo, desde o momento que você trabalha a parte química, física e biológica, o que isso pode se refletir não só na produção, mas não só também na metodologia ou nas consequências daquilo que vão ocorrer durante o desenvolvimento da sua produção. Tá certo, Harley. Obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Então é isso. Aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, José Cunha. E o assunto agora é mercado internacional. E nós tivemos na manhã desta quinta-feira, como tradicionalmente acontece, o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de vendas e exportação.
e a sua divulgação. O relatório trouxe para a soja uma boa venda, um bom volume de vendas de soja norte-americano na semana encerrada no último dia 13 de junho. Foram um pouco mais de 571 mil toneladas comercializadas. Vamos ver então como é que vem o cenário de vendas de soja dos Estados Unidos, é o que você acompanha comigo. Nós temos aqui vendas na campanha 2018-2019, com um total de venda na semana encerrada no dia 13 de junho de 571.512 toneladas. Com isso, a safra norte-americana totaliza vendas de 47 milhões e 500 mil toneladas. A meta de exportação é muito tímida por conta do problema que há entre o cenário desenhado pelo conflito comercial entre China e Estados Unidos, chegando aí a 46 milhões 270 mil toneladas, são os números que destacamos agora em relação à soja dos Estados Unidos. E olha, não foi só isso, tivemos outras informações também que chegaram do Departamento de Agricultura norte-americano na manhã desta quinta-feira. Entre elas, vendas avulsas de soja, que você vai acompanhar agora. O total trouxe aí um volume com entrega na safra atual, 2018-2019, e também para a safra nova, 2019-2020, destino não declarado, é o que você acompanha comigo aqui. Nós temos aqui vendas avulsas de soja dos Estados Unidos, um volume de 126 mil toneladas com entrega na safra 2018-2019, com volume de 63 mil toneladas para entrega na campanha 2019-2020, dados que foram divulgados hoje pelos exportadores privados norte-americanos e que você acompanha tudo por aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Vamos falar agora sobre como acontece o mercado, né? Como é que tem agido o mercado lá nos Estados Unidos. Bolsa de Chicago é o que eu trago em destaque agora. Lembro que tivemos 2 dias com uma pressão um pouco mais negativa, muita gente realizando, né, de certo modo, embolsando o lucro que teve nas últimas semanas com as altas para a soja. Os fundamentos continuam os mesmos. Há muito atraso em relação ao plantio, ao cultivo de soja nos Estados Unidos, fugindo da janela ideal de cultivo. E estados como Illinois, que talvez seja o mais importante para o cultivo da soja e milho norte-americano, vindo com um grande atraso. Vamos saber como é que vem os negócios hoje, é o que eu destaco agora. Soja em Chicago vem com recuperação, vem ganhando entre 8 até 9 centos de dólar, recuperando parte do que perdeu nesta última quarta-feira. A posição de julho é negociada a 9 dólares 12 centos o bushel. Agosto, 9 dólares 18 centos mais 2. Setembro, 9 dólares 25 centos o bushel e a posição de novembro, negociada a 9 dólares 37 centos mais 6. São os negócios que temos hoje com soja na Bolsa de Chicago. E alguns fundamentos do mercado aqui no Brasil, principalmente relacionados a câmbio e também a investimentos que nós acompanhamos aqui no Brasil, estavam esperando a situação que se tem para o Banco Central brasileiro. Durante o dia, nós tínhamos o acompanhamento do Banco Central norte-americano, que também estava por divulgar dados muito importantes. Nos Estados Unidos, a expectativa era em relação à taxa de juros que se tem a aplicar. Taxa de juros nos Estados Unidos não foi alterada, né? Tinha uma expectativa até de uma redução de taxas, mas isso acabou não acontecendo. Tá? Nós tivemos as taxas sendo mantidas como antes nos Estados Unidos e isso dava uma segurada na moeda norte-americana. Aqui no Brasil, o Banco Central também tomava decisões em relação ao que deveria acontecer com o dólar comercial e assim por diante. Uma das definições é em relação à taxa Selic. A taxa Selic ela foi mantida na reunião de ontem do Banco Central brasileiro em 6,5%. Essa manutenção é histórica, ela acontece pela 10ª reunião consecutiva. E apesar de haver uma certa decisão, um clima para que essa taxa caia, ela ainda não vai ser reduzida.
Eu conversei com alguns economistas no país inteiro, falando pela internet, também por telefone, e a expectativa de todos eles, eu estou falando de economistas que representam grandes bancos no Brasil, a expectativa é, nós devemos ter uma taxa de juros mais baixa, taxa básica, logo que a reforma da Previdência for aprovada. E a reforma da Previdência, de acordo com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, será votada no próximo dia 26 de junho. Então, essas marcações são importantes. É importante também lembrar e ressaltar que o Banco Central destacava ontem o Brasil com um IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mensura a inflação no país abaixo daquilo que é a meta do Banco Central, abaixo tanto em 2019 quanto também em 2020, o que é um cenário positivo e faz cada vez mais crer que essa taxa vai recuar quando se tiver a reforma da Previdência. Então, em resumo, temos aí uma situação de taxa Selic, taxa básica brasileira de juros, mantida em 6,5%, atendendo ali às expectativas gerais do mercado financeiro. Agora vamos saber como é que o dólar ele se comportou, fechou ontem, né, o fechamento desse último dia 19 de junho, frente àquilo que estava ocorrendo. Essa operação com dólar, ela foi muito mais influenciada pela decisão do Banco Central dos Estados Unidos em manter a sua taxa do que o Banco Central brasileiro aqui. Por quê? A decisão do Banco Central do Brasil saiu horas após o fechamento do mercado. Vamos ver como é que o mercado fechou o dólar ontem. Nós temos o fechamento de ontem do mercado de dólar, fechou a R$ 3,85, uma queda de 0,25% para a moeda norte-americana, aqui trazendo o fechamento de ontem. Hoje não tem operação, feriado no país, feriado de Corpus Christi, é uma data muito importante, uma data católica extremamente relevante, então não há operação de mercado. Mas ele fechou assim ontem com queda para R$ 3,85. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial agora e eu convido você a participar do programa conosco. Participe do Agricultura BR, você participa através do WhatsApp no 67996562266. Convido você também a pegar o seu telefone e baixar o aplicativo do SBA, o SBA Play. Você vai poder acompanhar a nossa programação, notícias, informações e saber tudo o que acontece no mundo do agronegócio aqui pelo Canal do Boi. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto falando um pouco a respeito do milho, questões técnicas e também de mercado. Fique conosco, eu volto já. O Agricultura BR traz para você aqui pelo Canal do Boi as informações de mercado, do mercado agrícola, do mercado pecuário e também da economia, aquilo que é importante para você, é importante para nós e ajudamos aí a você manter a sua rentabilidade com informação de qualidade e com isenção. O nosso interesse é a sua rentabilidade, são os melhores resultados aí na sua propriedade rural. E agora, vou trazer informação que é importante para o agricultor e é importante também para quem trabalha com pecuária. Vou falar a respeito do mercado do milho. E não há dúvida de que a colheita de milho segunda safra no país vem bem adiantada. Os órgãos e as empresas que são privadas, elas vêm trazendo semanalmente o acompanhamento que mostra uma situação de estar mais adiantada e colocando à disposição do mercado milho mais cedo do que se está acostumado. Essa situação já era esperada desde quando teve o cultivo da soja. Como houve um cultivo de soja no cedo muito grande, isso fez com que boa parte das áreas de milho, que ocupam as áreas de soja, também fossem cultivadas antes. Houve uma colheita antecipada de soja e um plantio de milho de segunda safra também antecipado. Com isso, e diferente do que aconteceu com a soja, que não teve muita sorte com o fator climático, o milho está tendo sim. Os resultados de campo são muito bons, tanto é que se fala ali numa média, vou pegar aí de 97 milhões até 103 milhões de toneladas, a estimativa de produção total de milho no Brasil. E com isso, a colheita também vem bastante rápida. Chega a 12,5% de acordo com a consultoria ARC Mercosul. Veja comigo aqui na tela que está chegando até o último dia 18 de junho de 2019, de acordo com essa consultoria, a 12,5%. Olha quando comparamos com a mesma data no ano passado. Eram 3,9% de acordo com essa consultoria, mostrando aí um forte adiantamento. É mais de 3 vezes mais rápida a colheita no Brasil
Brasil comparado ao ano passado. E é 3 vezes, pouco mais de 3 vezes mais rápida também, comparando a média dos últimos 5 anos, que é de 4%, de acordo com a RC Mercosul. Bom, diferente das outras consultorias que nós costumamos a trazer aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, que mostra que o Mato Grosso é o estado mais adiantado em relação à colheita do milho, a RC Mercosul vai apontando o Paraná, neste momento, como mais adiantado. Vamos ver os números, então. Nós temos aqui colheita pelo Brasil. Paraná, de acordo com a RC Mercosul, é o estado mais adiantado, vem aí com 21% da área colhida. Mato Grosso, 16,9% da área colhida, é o que nós vamos destacando aqui no Agricultura BR. E temos o estado de Goiás. Goiás aí vindo com 7% da área colhida, é o que nós temos agora em destaque, de acordo com os números apresentados pela ARC Mercosul. Sigo falando um pouco de colheita e agora trazendo números do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, portanto é o Mato Grosso. Por lá, os números oficiais vão dando um pouco mais de 8% de colheita no estado do Mato Grossense. A reportagem é de Valdir Pacheco. No último relatório do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, apontou que a colheita do milho mato-grossense avançou 8,27% na última semana e atingiu o total de 16,85% nesta safra. Esse índice representa uma aceleração de 10,61% se comparado com a safra passada e colocando a atual safra como a mais acelerada já registrada pelo Instituto. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento Conab, a safra em Mato Grosso deve ultrapassar 29 milhões de toneladas, uma alta de 12% se comparado com a safra passada. Nesta semana, acompanhamos a colheita na fazenda Tropeiro Velho, localizada em Sinop, na BR-163. Segundo o produtor Leonildo, as doenças de ciclo durante a safra fez com que sua produtividade caísse. Nós tínhamos um ano aí que vinha aparentando um ano muito bom, com muita chuva, tranquilo. Saímos o plantio cedo, foi ótimo, mas a chuva se estendeu a partir do dia 20 de abril, indo até o 10 de maio. Essas últimas chuvas conseguiu complicar um pouquinho, porque a lavoura tinha passado do período de chuva e aí a chuva naquele momento já não era tão benéfico. Beleza. E agora a média de produtividade sua, como é que está nessa colheita? Nós esperávamos fechar aí uma média de uns 160 sacos, porque nós vem com adubação pesada, mas não está atingindo não. Estamos aí na casa de 125, 130 sacos, está bem abaixo do esperado. As doenças de ciclo que deu aí, que atacou muito aí, essas doenças que deu no milho aí de final de ciclo aí, tinha uma área com fusário também, deu muito, e essa de pródio aí que vem debuiando as lavouras aí, derrubando, desclassificando muito o produto. Na hora de entregar nas empresas aí tem pessoas dando 30%, 35% de avariado, e aí o milho não está pesando o que deveria pesar, então isso aí acaba quebrando bastante a produtividade, a média do cara vem para baixo. A vantagem do produtor é que a partir desta safra, seu produto será entregue na Impasa, indústria de etanol 100% de milho instalada em frente à sua fazenda, que já está recebendo o produto para iniciar suas atividades. Eu negociei 30% da minha produção com a esmagadora Impasa, que está sendo acabado de instalar na região, até estamos já fazendo entrega de produto para eles, que serão esmagados para fazer o álcool aqui na região, que é uma das empresas que, quando chegou aqui, ajudou a manter um preço estável, aí, uma estabilidade de preço. E hoje estamos aí com previsões de abrir empresas, tem mais empresas saindo em Mutum, Lucas, tudo, e isso aí vai ajudar muito a BR-163, é o que vai dar uma reforçada para nós aí. Porque é sabido por todos que o milho deveria ser consumido no local. Então a gente sempre tinha uma expectativa que viesse mais creme de frango e de porco e o confinamento aprimorasse aqui para que o milho do Mato Grosso fosse gastado aqui. Só para que o nosso telespectador tenha noção, o Mato Grosso já fechou um ano com 31 milhões e meio de toneladas e esse ano a gente espera aproximar disso, se não bater o recorde de produtividade. Então esse é um mercado que cada dia ele tende a crescer, porque o produtor vive de plantar e ele é obrigado a plantar. Então nós necessitamos de fazer com que o confinamento, de que todos os demais consumidores local venha surgindo. E por sorte nossa, esse ano com a chegada da Impasa e mais uma empresa que está se instalando em Sorriso e mais uma que é a sociedade da Impasa que vai estar abrindo lá em Mutum, então isso aí tudo vem reforçar. Se você tem 31 milhões e meio de produção no estado e você tem 5 milhões, aproximadamente 5 milhões de consumo local,
Quer dizer, você está sobrando 26, 27 para exportar. Hoje, com essas empresas todas funcionando, Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, nós devemos ter aí mais ou menos um consumo de 12 milhões. Com 5 que gasta no estado, são 17. Sobraria praticamente pouco menos da metade para ser exportado. Isso aí ajudaria muito o escoamento no Mato Grosso e ainda uma vez que concluísse a BR-163 para que esse milho pudesse sair aqui para cima, porque ele não comporta pagar frete caro. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Está aí a reportagem lá no Mato Grosso, mostrando um pouco da realidade de como que o produtor de milho tem trabalhado a sua situação por lá. Olha, eu vou lembrar aqui alguns dados que nós trouxemos no acumulado desta semana. A semana continua, o produtor rural está trabalhando, está no campo, está colhendo, está cuidando do gado, então continuamos trabalhando por aqui normalmente, aqui não para. Hoje você vai ter uma programação especial à tarde, porque nós temos mais um grande leilão, temos um leilão vindo do Pantanal hoje, organização da Central Leilões, então você vai poder fazer negócios, mas por aqui o trabalho continua da mesma forma. O que eu vou adiantar para você é um acumulado da semana de algumas informações que são estratégicas para o mercado do milho. A primeira que eu trago é no ambiente nacional, mas que tem tudo a ver com o mundo. Olha só, a Agroconsult, na segunda-feira à noite, e você acompanhou na terça-feira aqui, ela disse o seguinte, através do André Pessoa, que é o diretor da consultoria: Brasil vai exportar 38 milhões de toneladas de milho. Esse número é extremamente positivo, é um número que joga lá para cima as exportações brasileiras. Mas o que eles estão vendo? Não é apenas um certo bom humor no mercado. Esse bom humor ele é causado por conta do que vai acontecendo nos Estados Unidos. Vai baixando a situação de estoques norte-americanos de milho, a demanda por milho para a fabricação de etanol lá é elevada e os norte-americanos estão com a safra 2019-2020 muito comprometida. Não conseguiu cultivar na janela ideal e aí tudo que foi cultivado está sob risco ali de climático, principalmente por conta das chuvas mais intensas e as temperaturas mais baixas nos Estados Unidos, que, claro, não são boas para a produção de milho. E lá os norte-americanos precisam desse produto. Naquela mesma noite, aquele boato ou rumor de mercado que muita gente já vinha falando, e eu mesmo comentei aqui no canal do Boi, na Agricultura BR, de que os Estados Unidos comprariam milho para produzir etanol, compraria milho aqui no Brasil, cada vez mais é uma realidade, já não é mais rumor. As pessoas estão falando abertamente disso, porque é assédio de compradores norte-americanos para aquisição de milho brasileiro para a fabricação de etanol lá. Esses são alguns dos dados que vamos trazendo para identificar o porquê que o preço do milho é mais alto. Quer saber o preço? Vamos ver a cotação de mercado agora, então. E nesta quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o seu relatório de vendas e exportações. Agora, eu trago as informações a respeito do mercado do milho. Nós vamos olhar agora, as vendas americanas na semana encerrada em 13 de junho foram baixas. Mas foram baixas porque a demanda interna por milho é muito forte. É por isso que os americanos querem comprar milho no Brasil. Vamos ver os dados, então, de vendas semanais dos Estados Unidos. Nós temos aqui vendas de exportações até a semana encerrada no dia 13 de junho de 2019 em apenas 38.402 toneladas. É um número fraco? É bem mais fraco que o número fraco da semana encerrada antes, né, que foi no dia 7 de junho. 6 de junho nós tínhamos um número também igualmente baixo. A safra agora dos Estados Unidos tem vendas totalizadas em 48.440.000 toneladas
de milho. A meta de exportação é de 55 milhões e 880 mil toneladas. Talvez os americanos alcancem. O que está acontecendo? Acabei de falar desse assunto. Os norte-americanos estão com uma demanda interna de milho bem elevada. A indústria de etanol nos Estados Unidos, e os Estados Unidos só produz etanol à base de milho, eles estão demandando milho suficiente para ter que vir comprar no Brasil. Então, é este o cenário. As vendas não são baixas porque não tem interesse internacional nesse milho, mas sim porque o uso interno está mais alto, e quando esse uso interno é mais alto, eles precisam fazer aquisição, inclusive, em outros países, e o Brasil está sendo beneficiado, tanto por aqueles que tradicionalmente compram milho dos Estados Unidos, quanto também dessa possível, provável aquisição de milho brasileiro por parte dos norte-americanos. Vamos saber agora como é que vem milho negociado em Chicago. Milho em Chicago, assim como soja, nos 2 últimos dias registrou queda. Essa queda nós estamos entendendo como uma realização de lucros por parte dos investidores, principalmente por parte dos grandes grupos que acabam atuando sobre o mercado. Vamos saber então como é que vem milho em Chicago. Milho em Chicago, assim como soja, recupera um pouco das perdas últimas. Veja só que nós temos a posição de julho negociada a $4,47 o bushel. Setembro, $4,53 mais 4. Dezembro, $4,61 o bushel. E a posição de março negociada a $4,67 por bushel, vai ganhando 8 centes de dólar. Então temos aqui ganhos nas posições de mais curto prazo para milho na Bolsa de Chicago entre 6 e 8 pontos. Vamos falar agora de oportunidade, vamos mudar de assunto. Vou mudar de assunto porque eu vou falar de oportunidades de negócios, e essas oportunidades você só vê por aqui, é o Canal do Boi. E olha, esse mês de junho ele é marcado pela primeira praça de um grande leilão judicial, com uma área, uma propriedade localizada no estado do Espírito Santo, com instalações para o setor sucroenergético. É o que você vai conhecer agora na reportagem de Valdir Pacheco. O setor sucroalcooleiro brasileiro é um dos que mais deve se desenvolver nos próximos anos do ponto de vista de eficiência energética, afirmam os especialistas. O município de Pedro Canário está localizado na mesorregião litoral norte do Espírito Santo, a 265 quilômetros da capital Vitória. Aqui em Pedro Canário surge uma oportunidade de investimento em uma região movida pelo setor sucroalcooleiro através do leilão judicial. Os imóveis da usina Cridasa irão a leilão. São mais de 1.112 hectares de terras avaliados em R$19.428.000 e mais 4 imóveis urbanos localizados no distrito de Cristal do Norte, no município de Pedro Canário. São mais de 50 mil metros quadrados de terreno. A área construída totaliza 5.888 metros quadrados. Destaca-se o imóvel com 48.400 metros quadrados, com 60 unidades residenciais, padrão popular de 90 metros quadrados cada. Os imóveis foram avaliados em R$3.814.000. A primeira praça se encerrará no dia 27 de junho, às 14 horas, horário de Brasília. Caso os lances não atinjam o valor da avaliação dos imóveis, ocorrerá uma segunda praça com 30% de desconto, que se encerrará no dia 17 de julho de 2019, às 14 horas. Estes imóveis estão livres de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações sobre o processo, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9600 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela, canaljudicial.com.br. Olha, não há dúvidas que um dos grandes problemas que podem ocorrer numa propriedade rural é a compactação do solo. Uma vez que ocorre e as chuvas vêm, a água que deveria ser aproveitada para infiltrar e fazer a chamada caixa d'água da terra não
faz, não acontece. E, pelo contrário, acaba causando erosão porque a água não consegue penetrar no solo. Você vai ver agora os resultados de uma pesquisa lá no estado do Rio Grande do Sul que mostra a seguinte situação. O plantio direto, ele traz uma melhora na qualidade da infiltração da água na terra. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Viviane Lara. A área de pesquisa da CCGL realizou estudo referente à infiltração da água em áreas de lavouras manejadas sobre o sistema plantio direto. A pesquisa foi desenvolvida em 16 áreas, na região do Alto Jacuí e noroeste do Rio Grande do Sul. 4 propriedades a gente teve um resultado excelente, que era a taxa de infiltração básica de 118 milímetros. Quer dizer, tudo que nós colocamos como chuva simulada, essa água infiltrou, nada escoou. E essa qualidade aí do solo estava relacionado principalmente com aqueles produtores que, além de ter um aporte aí de plantas durante os 12 meses do ano, não deixava o solo descoberto, mas ele tinha uma qualidade de planta melhor, principalmente adotando milho no sistema. E, além disso, ele utiliza, aí, por exemplo, capim-sudão, ele utiliza nabo e outras culturas que vão auxiliar, então, na estruturação do solo, melhorar aí os parâmetros da qualidade física do solo e, consequentemente, ele vai ter uma taxa de infiltração básica maior. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais chuva ele tiver, ele não vai ter aí problemas com escoamento superficial já nos primeiros minutos aí de chuva, como foi casos aí de propriedades que a gente tinha taxa de 50 milímetros, né? Taxa de infiltração, isso quer dizer que com 30 minutos, 40 minutos de chuva, ele já tinha aí um escoamento superficial. E isso é preocupante. Foram avaliados atributos físicos e grau de compactação nas profundidades de 0 a 10 centímetros, de 10 a 20 centímetros e de 20 a 30 centímetros. Além do simulador de chuva, nós fizemos aí amostras de solo para avaliar a qualidade física do solo e análise visual da estrutura do solo. O que a gente percebeu? Porque a gente relacionou a simulação da chuva, né, a taxa de infiltração básica de água no solo, com os sistemas de manejo que esses produtores praticavam. O resultado nesta propriedade, em 15 de novembro, só confirma os benefícios do sistema plantio direto. Os 118 milímetros de chuva simulados foram totalmente absorvidos pelo solo. Esse trabalho que foi feito mostrou que realmente o solo tem capacidade de absorver água, pois o simulador deles ele simula uma chuva de em torno de 118 milímetros hora, e aqui se chegou até 200 milímetros de chuva e não houve escorrimento nenhum. Tanto é que nem deu sinal de começar a aparecer escorrimento superficial. Então isso aí mais uma vez provou que o verdadeiro sistema plantio direto na palha, com rotação de cultura, plantas de cobertura o ano todo, todas essas culturas, para mim, sempre foram muito importantes. Segundo o produtor, os bons resultados em produtividade obtidos tanto na safra de verão como na safra de inverno são reflexos dos 25 anos de sistema plantio direto. Em 2016 eu consegui a maior produtividade do estado pelo SESB, 102,7 sacas de soja por hectare, foi nesse talhão aqui que nós estamos. O milho por inúmeras vezes passou de 12 mil quilos, ou seja, passou de 200 sacas por hectare também. Então, e sempre, como eu não tenho pivô, não tenho sistema de irrigação, sempre algum veranico existe durante a cultura. E mesmo assim eu estou tendo produtividades muito elevadas.
Falo agora sobre café e antes de falar especificamente de café, eu vou chamar a atenção sua, amigo telespectador do canal do Boi, da internet, do YouTube, do Facebook, da TV Imaculada Conceição também, que está nos acompanhando neste momento, pela seguinte questão. Olha só, tivemos o lançamento do Plano Agrícola Pecuário nesta última terça-feira, campanha 2019-2020, transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi, tive o maior prazer em trazer esse trabalho. E eu posso dizer que esse é o melhor plano que nós temos na história dos planos agrícolas. Não que os outros anteriores fossem ruins, mas é um plano muito bem feito, muito bem elaborado, que além de ter conseguido elevar os recursos disponibilizados, ele conseguiu manter as taxas de juros, mesmo com o mercado apontando para outro cenário, manteve a taxa de juros para a maior parte absoluta dos produtores rurais do país. Ao contrário de que alguns colegas meus escreveram, em outros órgãos de imprensa, de que o governo havia aumentado a taxa de juros, não aumentou não. Taxa de juros permanece a mesma da campanha 18-19. Ela tem uma variação de 3% a 4,6% para a agricultura familiar e para pequenos produtores, através das linhas do Pronaf. Ela tem uma taxa de juros mantida em 6% para a classe média rural, para os produtores rurais que têm aí propriedades médias, que é a maior categoria que se tem no país, mantida em 6%. Houve elevação apenas para uma pequena parte que se tem dos grandes produtores, que subiu a taxa de crédito para eles em 1 ponto percentual, de 7% para 8%. É o único que aumentou e, mesmo assim, tem toda uma condição, através do CRA, de conseguir taxas mais baixas. E não para por aí, que agora eu falo de café, especificamente, é um valor recorde disponibilizado para o Fundo de Defesa Cafeeira. O Plano Safra garantiu 5 bilhões e 200 milhões de reais para o FUNCAFÉ, e 38 instituições financeiras já se manifestaram a favor de disponibilizar esses recursos para as mais variadas tomadas, desde o produtor até a indústria, os exportadores que fazem a tomada de crédito para conseguir utilizá-lo e, principalmente, manter essa produção de café no Brasil. Então, aqui, numa defesa não do plano, mas sim do trabalho bem feito pelo Ministério da Agricultura, sim, tivemos ali um melhor plano, não só no projeto, mas também, principalmente, por conta da crença da sua aplicação. Vamos saber, então, como é que vem café agora em Nova York. Hoje não tem mercado no Brasil, é feriado, mas Nova York opera, e opera com alta. Veja só que os negócios vão ganhando aí de 3 a 4 pontos neste momento, e temos as 4 posições de curto prazo operando acima de $1 por libra-peso, é o que eu vou destacando neste momento. Posição de julho negociada a $1 mais 45 por libra-peso, vem com alta. Setembro também, $1 mais 95 a libra-peso. Posição de dezembro, negociada a $1 400 mais 40 por libra-peso, e março de 2020, negócios em $1 700 mais 95 por libra-peso, são os negócios que temos neste momento com café arábica negociado na plataforma Ice Futures na Bolsa de Nova York. E agora eu mudo a variedade de café, vou falar do café robusta, negociado na Bolsa de Londres, é a referência para o Conilon, negociado aqui no Brasil. Vamos saber das posições. Café vem alta também lá em Londres, café robusta negociada com cerca de 2,5% de alta neste momento. Julho vem a $1.375 a tonelada, é o que nós vamos acompanhando no painel. Setembro, $1.408 por tonelada. Novembro, $1.436 a tonelada. Janeiro de 2020, $1.461
$91 por tonelada. Eu aproveito para mandar um grande abraço para os telespectadores no estado do Espírito Santo, produtores de café, fizeram um lançamento de safra muito bonito neste ano. Nós acompanhamos, trouxemos aqui com a companhia e principalmente a colaboração do deputado Evair de Mello e a sua equipe, que foi mandando os vídeos aqui para o Agricultura BR, se acompanhou praticamente em tempo real tudo o que aconteceu por lá, e o café Conilon vem numa situação favorável no Brasil. Há recuperação no estado do Espírito Santo e as negociações têm melhorado nas últimas semanas. E o Agricultura BR lembra você que a sua participação é importante. Então, participe conosco. Você participa através do WhatsApp, o número é 67996562266. Você também pode mandar sua mensagem no nosso Facebook, no nosso Twitter também. Nós estamos esperando a sua participação. Uma outra coisa que eu vou aproveitar para convidar você, principalmente para quem acompanha pela internet, é que quando você tem um aplicativo do SBA, o SBA Play, fica muito mais fácil, fica mais rápido. É claro que você está abrindo aqui, eu mesmo estou acompanhando aqui pelo Facebook a nossa programação, depois eu vi como é que ela está no YouTube, mas quem tem um aplicativo, pega o sinal, fica muito mais rápido, fica muito mais favorável para você que quer acompanhar a nossa programação e você consegue ver em qualquer lugar. Então, acesse ali a sua página, onde você baixa os aplicativos, os softwares que você usa no seu celular e baixe o app do SBA Play. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de sustentabilidade e resultado no campo. São destaques aqui do Agricultura BR que você vê daqui a pouco, depois do intervalo. Agricultura BR de volta e você sabe, você acompanha aqui pelo canal do Boi as informações, as notícias, aquilo que você precisa saber é sempre por aqui. O nosso compromisso é com o produtor rural brasileiro, é com o desenvolvimento, é com quem trabalha. E isso nos garante total isenção na apuração e também na divulgação das informações. E nós estamos aqui pelo canal do Boi. Você também acompanha o nosso sinal aqui do canal do Boi no Agricultura BR, pela internet, no Facebook, no YouTube e também pela TV Imaculada Conceição, que transmite em sinal aberto em quase todo o Mato Grosso do Sul. Então, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco, nosso compromisso é esse. Estamos com você, produtor rural, estamos com você, com quem trabalha no país. E agora eu vou falar a respeito de agrociência e como que a tecnologia tem conseguido trazer sustentabilidade e bons resultados no campo. Esse foi o tema de uma entrevista que o meu colega Walter Pulga Júnior fez em São Paulo. Acompanhe. João Pedro, obrigado por ter vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos falar um pouco sobre essa proposta da Santa Clara, que já é a 5ª Conferência Internacional. Por que a Santa Clara, que está no mercado, atua, faz essa conferência? Qual é o objetivo? Esse evento ele acontece todos os anos, né? Já a 5ª edição, com o objetivo da interação entre todos os setores do agronegócio, né? Desde os consumidores, os produtores rurais, as distribuições, cooperativas, os grandes grupos, pesquisadores e consultores. Então, é uma grande troca de conhecimento nessa área, onde é discutido essa conferência especificamente sobre inovações e o futuro do agronegócio no Brasil e no mundo, né? Vocês devem abrir essa conferência falando de mercado. E você está no dia a dia da empresa e eu pergunto, esse mercado para nutrição e proteção vegetal é um mercado que tem muito a crescer ainda? Com certeza. Historicamente, ele já vem de um crescimento médio de 12% a 14% ao ano, isso tanto nutrição quanto a parte de biocontrole e de proteção vegetal. E as projeções são até superiores para os próximos anos. Isso demonstra o quanto o mercado está fomentado, o quanto isso tem trazido de resultado para o produtor rural. A adesão desse nível de tecnologia tem aumentado cada vez mais as produtividades. Bom, há muitas críticas com o uso de agroquímicos e há uma perspectiva agora de exploração de recursos naturais, de produtos que, a princípio, causariam danos menores. A Santa Clara
tem essa proposta, tem esse caminho? Perfeito. Uma das empresas do grupo, a CCA, ela é uma empresa para produção e comercialização de produtos para biocontrole. E são produtos que têm um apelo sustentável, um apelo ambiental muito forte, porque a matéria-prima vem ou da área biológica, fungos e bactérias que a gente produz internamente, ou também da área de plantas, extratos vegetais e óleos essenciais. Então, uma das grandes discussões na conferência é todo esse portfólio da empresa, que é extremamente sustentável, porque ele vem substituir ou complementar essa parte de agroquímicos, melhorando aí a qualidade das pulverizações, melhorando a questão ambiental também. Muitos empresários, produtores rurais, pesquisadores, vocês pretendem reunir, você disse aqui, pelo menos 200 pessoas nesta conferência. Correto. Agora, há uma preocupação com algum projeto novo? O que a Santa Clara pretende apresentar de inovação para esse mercado? Nesse evento, além dessa área de projetos que está relacionado à Embrapa, agora também à Exalc, a empresa está lançando uma linha mais ampla de adjuvantes, e os adjuvantes vêm ao encontro de realmente aumentar a qualidade das pulverizações, diminuindo muitas vezes a quantidade de agroquímicos, melhorando a eficiência desses agroquímicos, dos fertilizantes aplicados via folha, e também reduzindo o volume de água necessário para as pulverizações. Então, isso impacta diretamente para a redução de custos dos produtores e também na qualidade dessa pulverização, reduzindo os impactos ambientais, eventualmente, que possam acontecer. Empresas como a Santa Clara, e você tem alguns concorrentes no mercado, disputam espaço no mercado, mas essas empresas, elas tendem, né, a mostrar para o produtor diretamente os bons efeitos, mas nem sempre o seu produto vai diretamente ao produtor. Ele é usado por um outro fabricante de um outro produto. Como isso funciona? Nós temos hoje a Hidromol, que é uma empresa de B2B, é uma empresa que faz hoje a comercialização para outras indústrias, atendendo de forma customizada projetos que cada empresa gostaria de ter e que muitas vezes não tem uma indústria no Brasil, como é a Compo, como tem outras empresas que optaram por atender a distribuição e o consumidor e não ter essa parte industrial. E é onde o grupo também presta esse serviço. Ou seja, você tem produtos que atendem tanto à indústria... Correto. E vai também diretamente ao produtor em alguns casos. Correto. Atendemos desde do produtor rural, a distribuição, as cooperativas e até as situações de indústrias que também atendem o mercado. Serão 2 dias de conferência em Ribeirão Preto. É uma programação extensa, começa logo cedo, né? Sim. É uma mega, né? É uma mega conferência. Começa cedo, vai até o final do dia, são 2 dias. Tome nota. Conferência da Santa Clara Agrociência, dias 3 e 4 de julho, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Como a pessoa pode participar disso? Quem se interessar em conhecer produtos da Santa Clara, saber projetos, debater perspectivas de mercado, como deve acessar? Hoje nós temos o site da empresa, santaclaraagro.com.br, também temos no Facebook, Instagram, nas principais redes e mídias sociais, e hoje contamos com uma equipe no Brasil de 80 profissionais no campo, na área comercial, e aproximadamente 10 na área técnica. Então, hoje realizamos eventos de dia de campo, feiras, hoje as principais feiras de agronegócio, desde a AgriShow, desde o Rio Grande do Sul ao norte. Então, hoje nós estamos bem presentes e pode acessar por todos os canais aí de redes e mídias sociais. É só se inscrever e participar. Da conferência especificamente, ela é mais restrita a um grupo já definido de 320 clientes, mas nessas outras feiras e ações que a empresa faz no campo, isso está aberto ao público em geral. Bom, você acaba de ouvir o diretor executivo da Santa Clara Agrociência, o João Pedro Cury, conferência da Santa Clara Agrociência, agora nos próximos dias 13 e 4 de julho, em Ribeirão Preto. Mercado, perspectivas novas, novos produtos, novas tendências, é nesta conferência. Obrigado, perfeito. Pedro, mais uma vez. Obrigado, Paulo. Com vocês em Campo Grande. Tá aí, você pode rever todas as entrevistas, os materiais, as análises feitas aqui no Agricultura BR, acessando
o canal do Boi no YouTube. Você acessando lá, ou o nosso portal, sba1.com, claro, você tem todas as informações, análises, entrevistas, ali você tem uma grande setorização da informação voltada para o agronegócio brasileiro e internacional. Informações estratégicas que fazem com que você tome a melhor decisão e fique de olho, é claro, em todas as tendências, seja da área técnica de campo, seja da área de gestão, da área comercial ou ainda das áreas que são ligadas à análise econômica, financeira daquilo que você precisa negociar. Então, fique de olho aí nos nossos endereços, sba1.com, no Facebook, no YouTube e também no Twitter. Olha só, participe também conosco, está ali na tela ali o número 67996562266, estou esperando a sua mensagem aqui, eu vi que tem gente participando, feriado, o pessoal está acompanhando a Agricultura BR, isso é muito interessante. E está aí na tela também o endereço do SBA Play. O SBA Play é um app, é um aplicativo para celular que você baixa e você pode acompanhar tranquilamente toda a nossa programação, informações, aquilo que você precisa saber, você acompanha por aqui. E ainda hoje eu vou destacar ainda um pouco mais o mercado de soja, vou falar a respeito das últimas estimativas, já tem gente falando aqui no Brasil que a exportação vai ser acima de 70 milhões de toneladas, isso muda bastante os cenários. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Agricultura BR. Vamos falar agora de um assunto bem interessante aqui no Agricultura BR, em relação principalmente para quem está fazendo integração ou quem está começando um cultivo de árvores aí na sua propriedade. A escolha da espécie arbórea, ela pode garantir um resultado muito melhor quando é feito de maneira adequada, visando o tipo de solo, visando a questão climática e também qual que é o sistema de integração no qual ela vai se posicionar. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Kylie Rodrigues. Os sistemas integrados são alternativas para os produtores rurais que querem diversificar a atividade, consorciando lavoura, pecuária e floresta, sem afetar os processos de restauração ecológica. As maneiras de inserir o processo na área rural são vários. Nos últimos anos, tem aumentado o uso de integração para florestas com espécies nativas. O que tem hoje de pesquisa é para espécies exóticas, como o eucalipto, por exemplo. E hoje em dia, principalmente com parceria com a Embrapa, vem sido feitos estudos que mostram potenciais de espécies nativas que podem concorrer com os eucaliptos, né, espécies exóticas, que têm a mesma função e vão trazer a mesma estrutura e podem servir também como projetos de restauração ecológica. E depois de um certo tempo eles podem ser reutilizados, por exemplo, espécies como que vêm para fins econômicos ou fins madeireiros, por exemplo, espécies que vão ter um certo conforto térmico para o gado que vai estar ali, na pastagem que ele vai estar ali, radiação do sol, então o efeito que vai sair da radiação do sol pelo aumento da copa que vai estar aberta ali. Para o produtor que pretende investir nos sistemas integrados, é necessário, em primeiro lugar, investir em planejamento. Conhecer as espécies nativas da região também é importante. A parte operacional precisa de atenção, tanto na implantação da lavoura como do pasto. A gente indica que sejam feitos quadrantes para a plantagem do pasto de 5 a 6 metros, que é justamente o tamanho do porte de um trator, que normalmente vai passar fazendo a semeadura. Entre linhas, se for dividir em quadrantes, as entrelinhas é onde vai ser plantada as mudas de espécie nativa. O operacional é padrão, deve ser seguido rigorosamente para ter sucesso no sistema ILPF. A entrada do gado na área também é fator importante. Colocando em termos padrões, o gado vai poder entrar no local após 3, 4 anos da implantação das mudas. No entanto, não pode ser causado um alvoroço, porque pode ser utilizado capins um pouco mais altos para retirar do corte, para fazer feno, ração, e assim você está agregando a sua pecuária sem o gado estar no local ainda. Quanto à lavoura, ela pode ser intermitente. Você pode plantar uma espécie como soja, depois o milho, colher mais de uma espécie, mais de um insumo do local. De Campo Grande, Kylie Rodrigues.
E em São Paulo, a produção do bicho da seda está sendo alvo de pesquisas e novas tecnologias que atingem de maneira positiva o produtor. É o que nós vamos ver agora com o repórter Gustavo D'Angelo. Considerada uma atividade agroindustrial indicada para pequenos e médios produtores rurais, a sericicultura, ou produção de bicho da seda, atende a 2 setores da economia: fiação de seda e produção das lagartas que tecem o casulo. Para trazer melhorias ao processo produtivo aqui em São Paulo, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento está realizando um projeto que visa a redução dos custos de produção e o uso racional da mão de obra, conferindo eficiência produtiva e colocando a atividade como opção rentável e sustentável para o Estado paulista. Através da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA, estão sendo desenvolvidos estudos que abrangem as áreas de produção animal e das amoreiras, usadas para a alimentação dos bichos da seda, desenvolvidas normalmente em uma mesma área. Vale lembrar que aqui em São Paulo, a produção de bicho da seda atingiu seu auge nas décadas de 60 e 90, mas atualmente tem-se observado um gradual crescimento da atividade, principalmente na região centro-oeste, com aumento no número de produtores motivados pela melhor remuneração do casulo e pela disponibilidade de novas tecnologias. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Tá certo. Vamos saber agora como é que vem os preços para hortaliças e frutas, de acordo com o último levantamento da Conab. Quem traz as informações é Walter Puga Júnior. E segundo o levantamento da Conab, num relatório publicado no início desta semana, o clima mais ameno e o inverno que já bate aí a porta dos produtores, contribuem para a queda de produtos, dos preços, de produtos como hortaliças e de frutas. Frutas e hortaliças comercializadas nas principais ceasas do Brasil. Numa comparação entre maio e abril, houve uma queda de preço. Entre as hortaliças, tomate, batata e alface tiveram quedas mais expressivas, segundo a Conab, e enquanto a cesta das frutas mais consumidas no país, como laranja e mamão, também ocorreram quedas. No caso do tomate, o boletim da Conab aponta que o tomate, que é campeão de alta nos últimos meses, dá mostras de retração nas cotações agora. O assunto tem sido destaque nos principais relatórios, sites de informação de preços de frutigranjeiros. No Ceasa Minas, por exemplo, os preços do tomate caíram 34% em maio, quando comparado com abril. E no Ceasa de Vitória e no Ceasa de Brasília, a queda foi de 19% para o tomate. Se de um lado, nessa época do ano, o consumo cai, por outro, um clima mais ameno. Agora, a partir de junho, mais frio, prolonga aí o período de maturação do tomate, cria a possibilidade do produtor controlar até melhor a colheita, como explicava a gerente de modernização do mercado hortigranjeiro da Conab, a Joyce Fraga. Agora, ela acrescentava, quando os preços tiverem alguma recuperação, a tendência é de que o produtor apresse, lógico, a chegada dos frutos ao mercado, que podem vir mais caros ainda em junho, com uma coloração até mais esverdeada, não será aquele tomate vermelho. Agora, também uma queda acentuada para a batata, viu? Batata teve redução nas cotações em todas as centrais de distribuição apuradas pela Conab. Destaque para o preço da batata em Vitória. Em Vitória, a batata recuou quase 21%, queda de 20,8%. Em Goiânia, a batata perdeu, em média, 19%. Em Recife, caiu 17,6%. E o preço da batata no Rio de Janeiro caiu quase 17%, caiu 16,8%. Segundo a Conab, os preços recuaram com o aumento da oferta no mercado. É que em maio predominou em todas as bancas dos Ceasas a batata da safra seca, que vem lá do Paraná, e também a batata de Minas Gerais. Em junho, agora, deve chegar ao consumidor também uma oferta de batata do Centro-Oeste, em especial batatas que são produzidas em Goiás. Por isso, o retorno das chuvas em junho pode prejudicar a colheita, voltar a dar força aí para alguma alta dos preços. Mas, para se ter uma ideia, no CEAGESP de São Paulo, a média dos preços da batata em junho teve elevação comparado com maio. É um caso à parte, subiu 2,3%.
E no caso das frutas, segundo a Conab, né, o que ocorre no caso das frutas é que o mamão apresentou maior recuo de preços no Ceasa Minas. No Ceasa Minas, em maio, o recuo comparado com abril foi de 37,6%. E na Ceasa Curitiba, a queda foi de 37,6% também. Houve uma diminuição de consumo que é normal às vésperas, aí no início do inverno, né? Bom, a queda nas temperaturas reduz aí a procura por mamão, isso influencia no comportamento dos preços e, lógico, também maior oferta em algumas centrais. No caso da laranja, a apuração feita pelo Conab mostra que, em função de super oferta aqui em São Paulo, também ficou um preço mais acessível para o consumidor durante o mês de maio. No CEAGESP aqui em São Paulo, né? Os preços recuaram mais de 22%. A queda em média para a laranja no CEAGESP de São Paulo foi de 22,5%. A demanda por laranja também não aumentou, há uma oferta farta em vários mercados, é o que ressaltam os técnicos da Conab, e a concorrência com a mexerica Poncã também provoca aí uma queda nos preços, por isso laranja perdeu preço. Campo Grande. Tá aí o Walter Puga Júnior trazendo os números para o setor de hortaliças e também frutas, números que foram levantados pela Companhia Nacional de Abastecimento. E olha, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com as últimas informações desta edição. Você vai ter os últimos destaques para o mercado da soja e também por que a soja deve embarcar até 70 milhões e 500 mil toneladas na temporada 18/19. Eu volto já. E olha, nessa semana, na segunda-feira à noite, o André Pessoa, ele que é diretor da Agroconsult, que é responsável pela realização do Rally da Safra, concedeu uma entrevista para nós, em São Paulo, no qual apresentou alguns dados. Os números importantes que foram apresentados em relação ao milho é uma estimativa de exportação de 38 milhões de toneladas para o cereal. Já para a soja, a Agroconsult também estima mais alto, estimou em 70 milhões e 500 mil toneladas os embarques de soja na campanha atual, bem acima do que vinha prevendo até o mês de maio, que eram 67 milhões de toneladas. Acompanhe. O Brasil ganhou vamos dizer assim, a prerrogativa de ser o grande fornecedor da China. Já era assim, já foi assim o ano passado e vai ser mais intensamente esse ano. O ano passado, a gente tem que lembrar que os americanos ainda exportaram um volume razoável para a China, porque primeiro já tinham vendido antes da guerra comercial ser deflagrada e depois tiveram uma trégua na guerra comercial a partir de dezembro do ano passado e algum volume foi contratado durante o período que eles tentaram ainda atingir um acordo. Esse ano não tem essa perspectiva. Nós vamos começar o ano agrícola internacional no segundo semestre desse ano, já sob a vigência de uma guerra comercial e uma retaliação forte da China às importações que vêm dos Estados Unidos. Então, nós basicamente vamos ter o Brasil e, de forma secundária, a Argentina ofertando soja para o mercado chinês, né? Você lembrou, inclusive, aqui aos exportadores que nós temos vamos dizer, um cancelamento de compras chinesas. Isso pode ocorrer, já está ocorrendo. O que a Agroconsult constatou nos números no mercado? Não, assim, durante essa trégua que foi dada na guerra comercial a partir de 1º de dezembro do ano passado até o final de abril desse ano, muitas compras chinesas foram realizadas no mercado americano, cerca de 14 milhões de toneladas. Mas só 7 milhões de toneladas foram efetivamente embarcadas. Então ainda tem um volume grande de soja que está comprada, mas não está embarcada. Os chineses deveriam ter embarcado essa soja no mês de maio, agora no início de junho. Tiveram alguma dificuldade por conta das questões logísticas nos Estados Unidos, com excesso de chuva, teve muita inundação em algumas hidrovias, e eles deveriam executar o embarque dessa soja agora, no restante do mês de junho e mês de julho. Mas eles já sinalizaram que vão postergar parte desses embarques para agosto, né? O que o mercado começa a se questionar é que se de fato esses embarques serão efetivados ou, dependendo das conversas entre os representantes chineses e americanos nas próximas semanas em torno de uma possível avanço na questão de obter um fim da guerra comercial, se essas conversas não avançarem, esses volumes não podem ser cancelados, né? E essa soja, em vez de sair dos Estados Unidos para a China, ela tem que sair do Brasil, da Argentina ou de outras origens, né?
os preços tendem a se manter mais altos diante de um quadro como esse? Eu acho que hoje a principal sinalização para os preços vem do desempenho da safra americana, né? Os americanos estão com dificuldade de executar o plantio da soja, já tiveram uma dificuldade enorme e não conseguiram plantar tudo que pretendiam de milho, o calendário já terminou. E agora a questão é se nesses próximos 15 dias aí até o final do mês eles conseguem plantar o restante da soja. Hoje saiu a informação de que tem 77% da área plantada e já deveriam estar com mais de 90% plantado. Ainda dá tempo, né, de plantio em 15 dias, capacidade operacional para plantar o restante da safra eles teriam. Mas o fato é que há uma sinalização do mercado climático de que as chuvas vão continuar e vão se intensificar nessas próximas 2 semanas, o que geraria uma dificuldade adicional para executar esse plantio. Isso é o principal motivo que dá sustentação aos preços do mercado internacional nesse momento. Se houver uma queda ainda mais acentuada do que a que já está prevista na safra americana, você teria uma valorização da soja, principalmente nas origens Brasil e Argentina. Você prestou atenção na última parte aí da fala do diretor da Agroconsult, o André Pessoa? Olha, as 2 próximas semanas, elas são marcadas pela continuidade e também por um exercício mais forte da chuva nas áreas de produção nos Estados Unidos. E o mercado lá norte-americano sabe disso muito bem e os investidores vão dando preço para a soja em Chicago neste momento. Feriado no Brasil, mas a referência à soja em Chicago continua em alta. Veja conosco que soja sobe de 12 a 13 centes de dólar por bushel. Posição de julho, negociada neste momento a 9 dólares 16 centes o bushel. Agosto, 9 dólares 22 centes mais 2. Setembro, 9 dólares 20 centes mais 9. E a posição de novembro, a 9 dólares 42 centes mais 2. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa de Chicago. E olha, na tarde de hoje, daqui a pouco, você tem grandes atrações aqui pelo Canal do Boi. O Canal do Boi traz para você mais um grande evento, mais um grande leilão, uma oportunidade para os pecuaristas. São mais de 2.000 animais da região do Pantanal. É a Central Leilões trazendo mais uma realização para você nessa parceria que é fantástica aqui com o Canal do Boi. Então, bons negócios para você que vai estar acompanhando esse grande evento, esse grande leilão. E olha, nós vamos estar por aqui. Se o leilão, na hora que o leilão encerrar, o Agricultura BR, eu com a Agricultura BR, ou o Jorge Zaidan com Mais Pecuária, vamos voltar aqui para a programação, trazendo as informações e as notícias para você. Então, a todos uma ótima tarde e até mais.